ter sido questionada por que eu não fui fazer psicologia. Isso foi um comentário que eu recebi de um colega tão poli quanto eu. Né? Por que você não foi fazer psicologia, já que você é tão bom em português? Eu pensei, né, eu não sei, será que um homem receberia esse comentário? Hoje eu penso isso. Na época eu nem pensei isso, eu achei que idiota esse comentário. Mas enfim, passou. Né? E aí, mas quando eu entrei no mercado financeiro, eu acho que o ambiente muitas vezes é inóspito para mulheres. Às vezes até para homens. Sim. Mas para mulheres, eu senti esse ambiente pesado em várias situações do dia a dia. E, de novo, na época eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Pedro Barbosa, com o meu co-host Marcos Saravalli. E aí, Marcão? Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar sempre por aqui. Eu estava tomando meu cafezinho, né, nessa manhã dessa gravação tão especial aqui com o time que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, né, que está chegando. Ótimo, e esse é mais do que especial, vocês viram aí nas chamadas. Time vencedor. Isso, e esse é o especial Semana das Mulheres, hein, Marcos Saravalli? Time campeão, né? E é campeão mesmo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa ela se apresentar. Vai falar um pouco da história dela. Nós estamos aqui com o time da Athena Capital. Lidinha, se apresenta pra gente. Eu falo Lidinha porque, né, a gente já tá com isso direto, né? Mas se apresenta pra gente, por favor. E a gente fala porque depois é campeão. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha um papo super legal. Eu sou a Lígia Porchat, sócia, gestora, fundadora da Athena Capital. De formação, fala só um pouquinho rapidamente de mim. Eu sou engenheira, fiz engenharia na Poli e entrei no ano 2000. E também tive a oportunidade de... Estudou com meu irmão, então. Ah, é? Eu fiz engenharia civil. Ele é civil também, na Poli. Ah, legal. Só que Como você... que é o nome do seu irmão? Só que você se deu bem, ele não, né? essa é a diferença. Muito boa. Ricardo Saravalli. Ah, bacana. Então, e em 2003 para 2004 eu tive a oportunidade de trancar. Na verdade, foi uma decisão, né? Trancar a Poli, na época, não tinha essas parcerias. Fez o primeiro estágio em civil e viu que não era aquilo, né? Não, na verdade, eu nem cheguei a fazer um estágio em civil, acredito. Meu primeiro estágio foi no mercado financeiro na Alemanha. Então, mas antes disso, eu fiz 6 meses na Alemanha de faculdade. Então, foi super importante para mim. E aí eu volto para o Brasil. Depois eu tive outra oportunidade que foi no estágio. No Dresdner Bank, em Frankfurt. E foi aí que eu volto para o Brasil. Eu sempre brinco, gente, que o estágio foi super importante em renda fixa, mas eu não entendi direito o que eu fiz lá. Mas aquilo foi suficiente para mim para perceber que era o mercado financeiro que eu queria. Então, quando eu volto para o Brasil, eu já decido me formar na Poli, porque eu tive até convite para estender o estágio na Alemanha, mas eu precisava me formar. E aí eu me formo, mas procurando estágio, e eu entro na Scopus como analista de equity, com Pedro Cerise, Luiz Soares na época. Então, eu digo que foi a Alemanha que me deu o start para entrar no mercado financeiro. E, Lidinha, já entrando no nosso tema de hoje também, né? Não é fácil e não é comum mulheres tanto na civil como no mercado financeiro, tá? Como que despertou isso, essa engenharia civil? Como que despertou depois esse caminhar? Você já falou um pouco, né, que precisava finalizar o estágio, depois entra na Scopus. Como que foi isso? Como depois, que a gente já conversou um pouco sobre isso em off, né? Esse caminho ali para até criar a Athena Capital. A decisão de engenharia não foi tão difícil assim, porque eu sempre gostei muito de matemática, física, química, essas principais matérias. Então, na época da decisão, gente, eu sou um pouco mais velha, né? A nossa época de decisão não tinha internet. E eu lembro, até comentei outro dia com o pessoal lá da Athena, a decisão foi muito engraçada. Eu tinha uns livros no cursinho onde você via as carreiras e o salário de entrada. Era por aí que a gente meio que decidia, fazendo entrevistas com psicólogos. E eu fui procurar o que será que eu vou fazer. E uma das decisões importantes para mim, que logo naquela época já era muito relevante, mas não somente isso, foi a decisão financeira. Na época eu lembro que eu olhei nesse caderno e engenharia tinha os salários de entrada maiores. Então, eu já gostava de física, química, matemática, e aí por que não? Tem salários associados maiores. Isso foi um peso bem relevante na minha decisão, porque eu fiquei em dúvida com a administração. Mas aquele livro, eu me recordo, não lembro mais os valores, mas aquilo me chamou a atenção. Opa, que eu posso ganhar mais. Então, já era um indício que isso ia ser um caminho para mim.
E aí fez a poli. Isso, aí entrei na poli, mas realmente tem muito pouca mulher. Hoje eu não sei como é que tá a relação, pra ser muito sincera, mas na minha época tinham poucas mulheres. Eu lembro que na minha classe, porque entravam 750 por ano, mas na minha classe 750? mas eram 4, e eles dividiam em várias turmas, de 60 a 70 alunos. E na minha classe tinham 4 mulheres. E aí, depois que dividiam as turmas, dependendo da engenharia que você escolhesse, ficava mais ou menos mulheres. A civil até que tinha um pouquinho mais mulheres. Química tinha um pouco mais, mas aí elétrica muito menos. Mas era essa proporção, geralmente. 10%, 15% na classe. Então eu sempre fui muito acostumada, né? Ter muitos amigos homens, apesar que as mulheres também a gente se reunia. Então, a gente eu nunca senti, sinceramente, na faculdade, nenhum problema por isso. E fiquei muito acostumada. E o mercado financeiro, acho que ele mais um ambiente onde é totalmente masculinizado, né? Infelizmente, na verdade. Mas, de novo, acho que a gente vai passando, você não percebe, né? Você vai trabalhando e... Enfim, depois eu montei a Athena, e aí na Athena até tem bastante mulher, né? Então, a gente vai superando os obstáculos. Acho que esse é um deles. Você montou a Athena, mas teve essa transição da escola para a Athena que foi, né? Foi interessante, né? Você foi, na verdade, induzida a montar a Athena, não foi isso? Na verdade, da Scopus até a Athena eu passei por outros 2 lugares, né? Passei por então eu comecei com uma asset independente, depois como analista de equity, depois eu passo para uma asset de banco e depois eu caio em outra asset independente, que é a Lacan Investimentos. E foram muito importantes essas experiências anteriores para mim. Até para formação, para aprendizado. E hoje eu digo que a Athena, ela nasceu das minhas experiências anteriores, na verdade. O que fazer e o que não fazer. Eu acho que são super relevantes as experiências para você ir aprender esse lugar. Eu acho que isso é certo, isso é errado. E aí não é falando mal, eu acho que todo lugar tem pontos bons e pontos ruins. E eu me recordo de cada lugar que eu passei, eu pensava, quando eu tiver a minha empresa, eu não vou fazer isso. Ou, isso eu vou fazer na minha empresa. Então, isso e eu não tinha ainda noção que realmente eu iria para esse caminho de montar uma empresa. Até porque é tão distante quando você está começando e sem recurso financeiro, sem capital para poder investir. Então, torna ainda mais desafiador empreender. E aí, por ser mulher num ambiente masculinizado, são obstáculos que na hora você não coloca isso no papel e percebe, é por isso que não estou indo empreender. Mas hoje, claro, 20 anos depois, eu consigo olhar para trás e falar, nossa, realmente eu tive um obstáculo ali que a gente acabou superando. Mas aí eu entro na Lacan e eu trabalhei junto com o Luiz Augusto Candiota. Ele foi diretor de política monetária do Banco Central. E foi muito importante a experiência na Lacan. Eu fiquei pouco mais de 5 anos lá, quase 5 anos e meio. Bom tempo. Foi um bom tempo, cheguei a me tornar sócia, e foram experiências maravilhosas, na verdade, que o Candiota me deu essa oportunidade, porque no início eu entrei como analista de equity, mas ele me deu a chance de ir montando a gestora, a equipe junto com ele. Isso foi muito interessante. Então a gente contratou pessoas, time, eu treinava o time. Eu organizei, eu lembro, os modelos, colocava na rede, são coisas básicas de processo. E aí, de novo, que eu falo, que a Athena começou antes, porque eu tive a oportunidade de como é que se organiza dentro da rede a parte do Excel, os modelos, a parte de controle de risco, comercial, e lá na Lacan eu tive a oportunidade de fazer isso. Isso sem contar no job propriamente dito, que é fazer gestão. Em 2009 eu me torno gestora, inclusive. E mais, pela formação do próprio Candiota, que era uma formação mais macro, então eu tive muita oportunidade de conviver com a renda fixa. Até então eu só tinha convivido com equity. Eu adorava valuation, todas as técnicas de precificação de empresas, fundamentalista, que foi a minha escola. E a do Candiota também era uma escola fundamentalista, mas ele era um cara que tinha muita experiência em renda fixa, e aí meio que desmistificou para mim, muito cedo, essa história de que quem olha equity não pode olhar renda fixa, crédito privado. Eu acho que foi o grande start, foi em 2009, onde lá a gente montou fundo de renda fixa, eu atuava diretamente nos fundos junto com ele, então eu tive desde muito cedo essa oportunidade de estar na renda fixa e renda variável. Isso é contigo, né, Marcão? Eu queria fazer só uma provocação aqui, para você falar um pouquinho desses desafios de ser mulher no mercado financeiro, né? Na poli, na engenharia, no mercado financeiro, sem falar nomes, né? Claro. Lógico que falando nomes a gente mexe na audiência, né? Não, a gente não precisa falar nomes. Mas como é que você vê hoje, assim, também a experiência já de
um pouco mais de 20 anos, você falou, né? Hoje é mais fácil, continua os mesmos desafios, né? Melhorou, enfim, como é que você vê? Até chegar também na Athena, assim, a Athena tem esse propósito ou foi uma coincidência, enfim, nessa formação também? Lembrando da Poli, eu realmente... eu não tenho algo concreto para dizer, sofri preconceito por ser mulher, mas eu lembro de um comentário que um colega de classe fez. A gente estava fazendo um trabalho juntos e eu gosto muito de português, além de gostar de física, química, matemática, gramática, adoro. E eu fiquei na parte de edição. Sim. A minha parte que sobrou foi a edição. E eu lembro de ter sido questionada por que eu não fui fazer psicologia. Isso foi um comentário que eu recebi de um colega tão poli quanto eu. Né? Por que você não foi fazer psicologia, já que você é tão bom em português? Eu pensei... Né? Eu não sei, será que um homem receberia esse comentário? Hoje eu penso isso. Na época eu nem pensei isso. Eu achei que idiota esse comentário. Mas enfim, passou. Né? E aí, mas quando eu entrei no mercado financeiro, eu acho que o ambiente muitas vezes é inóspito para mulheres. Sim. Às vezes até para homens. Sim. Mas para mulheres, eu senti esse ambiente pesado em várias situações do dia a dia. E, de novo, na época eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho. Eu acho que... eu até fiz muitas entrevistas de trabalho depois dessas minhas primeiras experiências. Muito engraçado que quando... Sabe essa clássica pergunta, como você reage sob pressão? Eu sempre respondi em entrevista, pior, óbvio. Eu não extraio o melhor de mim sob pressão. Eu prefiro, se você me tratar melhor, é melhor. Ficar alguém aqui olhando você no Excel, eu acho insuportável, né? Alguém cobrando, fazendo piadas agressivas. Meu desempenho não vai ser melhor. E eu acho que tem gente que acha bonita essa pergunta. Eu acho ruim. Não é uma questão de SD, não. É uma questão, para mim, de lógica. Eu trabalho melhor se tiver um ambiente melhor. Um ambiente mais leve, né? E ainda que seja exigente, que tenha pressão, claro, né? A gente tem responsabilidade, mas isso não significa que o ambiente precisa ser inóspito, que você precisa tratar mal, que você precisa fazer piada agressiva. Talvez não naturalizar essa pressão, né? Vamos colocar assim. Mas é que eu acho também, aí eu tenho que dar um waiver, colocar num contexto que o mundo está mudando. Sim. Então eu comecei quase 20 anos atrás, então eu acho que hoje, é diferente, eu tenho empresa hoje, então na minha empresa não acontece isso. Mas eu não sei como, eu não posso dizer como é que é, eu tenho amigos, claro, estão no mercado, mas eu acho que vem mudando. Acho que os milênios vieram aí para ensinar a gente, até para nós, obviamente, que você tem que considerar a qualidade de vida, você tem que mudar. Não adianta ficar aquelas pessoas que vão envelhecendo e ficar no meu tempo. Acho que a gente também tem que se adequar, né? Eu também tenho itens a melhorar e me adequar com a nova geração e aprender muito. Mas lembrando do que eu passei, eu lembro que eu tinha o meu momento chorar no banheiro, por exemplo. Eu não sei se muitas mulheres ouvindo isso, se isso aconteceu com alguma de vocês, ou até homens. Eu tinha o meu momento era tanta agressividade que eu tinha que parar, respirar, ia pro banheiro, dava uma chorada e voltava para trabalhar. Eu falo, puta, isso não pode ser bom hoje. Eu penso, na época eu não pensava, eu me sentia culpada por eu não estar aguentando aquilo. Mas eu aguentei. Na verdade, na minha personalidade, que também é forte, eu acabei aguentando e superando. Mas talvez, será que naqueles lugares que eu passei, nesses ambientes inóspitos, eu fui a melhor profissional? Claro que não. E não estou dizendo que é por isso, mas eu acho que tem um fator. Que hoje, olhando, é impossível não considerar. Boa. Até fazendo uma provocação aqui, depois você me corrige se eu estiver indo para escorregando algum lado machista, enfim, mas você acha que as mulheres, em algum momento, principalmente na análise fundamentalista, pode ter alguns skills, né? No sentido assim, por exemplo, tem alguns estudos, papers que mostram que as mulheres, elas são na média, mais conservadoras. Por exemplo, você está no seu modelo de risco, você fala assim, galera, vamos considerar isso aqui, né? Como é que você vê na gestão de investimentos, né, esse perfil, ou não, né? Marcos, falou besteira pra caramba, na verdade, como é que você vê esse eu acho que né? Você falou um item super relevante. Não sei, eu não diria conservador. Eu acho que existe uma preocupação com o risco. Sim. Acredito que maior. E tem vários estudos, mas os estudos eles não são conclusivos, pelo menos os que eu li até hoje, mas eles são estudos super interessantes. Tem um que foi feito durante a pandemia. É super bacana. E eles juntam empresas de várias assets, empresas do mercado financeiro, mas muitos fundos do mundo todo, não só do Brasil e Estados Unidos. E as conclusões, claro, que numa janela específica de tempo, por isso que é inconclusivo, né? Você não dá para inferir conclusões, mas são observações importantes. Os melhores resultados, na verdade, os menores drawdowns na pandemia, ajustados por volatilidade menor também, foram equipes mistas.
O que me leva a crer, Sim, né, que quando você acrescenta mulheres, né, porque normalmente já é uma equipe sempre masculinizada, a famosa diversificação, e não só de gênero. Aí também eu acho importante falar que seria racial ou de idade. Fico pensando, quando se você for se dar o seu dinheiro para alguém tocar, para uma série de gestores, se você escolher todos os gestores da mesma faixa etária, brancos, com a mesma formação, é muito difícil você pensar que você vai ter diversificação. Sim. Né, da escolha dos ativos. Você tem até de cabeças, mas elas pensam parecido. Então, eu acho que é até meio intuitivo isso. Mas os estudos que têm saído, principalmente nas crises, as mulheres têm resultados menos piores, eu vou dizer. Porque em crises, quando a gente pensa em drawdown, as quedas são menores. No subprime também. Eu já vi vários estudos sobre isso, onde as mulheres obtiveram resultados melhores que os homens. E equipes mistas também. Então, é equipe só de mulheres e mistas, resultados melhores. E no tempo, eu acredito na diversidade. Eu não acho que homens melhores, mulheres melhores. Eu acho... tem um outro estudo que eu vi, que também é bem interessante, que aí mexe com finanças comportamentais. Sim. Que foi um doutorando que fez essa tese. Ele chegou a apresentar a tese. Muito interessante, onde ele mostra... que às segundas-feiras os homens têm resultados piores, onde eles tomam mais risco. É interessante. E aí parece que tem a ver, e pelas manhãs, e segunda-feira é pior ainda, tem a ver com o nível de testosterona elevado. É claro que não é, ninguém está falando, está comprovado, mas as maiores perdas dos homens ocorrem pela manhã. Aí eu penso, se o time for diverso, você dá uma balanceada. Mas é interessante, pelo menos considerar. Né? Que você, com equipe diversa, você vai com certeza ter um contraponto para um risco que você tomaria. E aí, de novo, eu acho que mulher, nesse sentido, a gente é muito mais focada no controle do risco do que em ganhar, né? Do que estar em primeiro. Eu acho que esse é que pode ser um diferencial. Exato. E o ambiente influencia muito também, né? Até tem aqueles estudos que dizem assim, a geração pós Segunda Guerra teve um retorno melhor, mas assim... Uma coisa é a geração americana pós-Segunda Guerra, outra coisa é a geração alemã pós-Segunda Guerra, né? Certamente. Que estava numa hiperinflação lá. Sofreu e tem os traumas diferentes, e aí você vai tomar riscos diferentes, baseado nas suas experiências passadas, né? Com certeza. Mas aí, mais um fator que eu acho que, por ser mulher, pode ser que tenham decisões diferentes. Sim. Né? E isso sem contar pausas na carreira. Né? A gente tem toda essa questão da insegurança de, poxa, eu vou ter que me ausentar por um tempo, se eu precisar, como é que eu volto, essa diferença de quem toma conta dos filhos, eu acho que tudo isso influencia nas decisões, né? E já jogando uma bucha aqui, mas você acha que isso influencia no resultado da Athena, nesse prêmio, hein? No prêmio da Athena. Se você fosse fazer uma autoavaliação, assim, um paper interno, né? Eu acho. A gente entrou para as plataformas de investimento somente em 2022. Né? Até então a gente só tinha clientes private na Athena. Então a gente não estava nas plataformas e a gente foi seguindo a nossa vida. Por isso que a gente era pouco visto, porque a gente não estava nas mídias, a gente não fazia propaganda, a gente tinha nossos clientes e ia crescendo a base de clientes interna. Quando a gente entra para as plataformas, e aí que a gente começa a se acostumar com esses comparativos, né? Nos sites que comparam resultados de fundos, a gente não tinha esse hábito. Porque a gente seguia o nosso estilo meio que sem olhar para os vizinhos. Sim. Nosso estilo é esse e estava dando certo e vamos seguir. Mas é óbvio que quando você entra para a plataforma, você começa a ser comparado e você acaba pegando o hábito de também se comparar. E o que eu olhei fazendo em retrospecto? Peguei os nossos fundos para trás e eu percebi que todas as crises, mini crises, não precisava ser só a crise da pandemia, a gente teve quedas menores. Então, eu falei, tem uma hora que deixa de ser coincidência ou sorte, o que quer que seja, esse case específico que você não tinha na carteira. Não, mas em vários momentos de estresse da indústria, a gente obteve resultado melhor. E aí eu acho que tem a ver, sim, pelo o estilo de gestão que acabou sendo criado. Que é um estilo de gestão, e aí eu acho que tem a ver, Marco, também pelo nosso início. Quando a gente começou a Athena... Você começou no meio da crise, né? Foi em 2013. Não foi 2009? Não, foi 2013. 2009 eu estava lá na Lacan Investimentos. Tá. E, na verdade, eu entrei em 2008 na Lacan. Exatamente, logo um pouco antes. Entrou legal, hein? Entrou bem. Falei, ainda bem que entrei. Mas eu entrei em junho, final de junho, ainda bem. Aí, setembro, quando chegou. Senão talvez não tivesse entrado. No mercado sofreu no final de 2008.
Mas não, foi em 2013, né? Mas a gente sofreu logo em 2015. Foi desafiador também pra foi caramba. Aí foi um período só nosso, né? Mais ou menos, eu vou te falar. A gente teve o petróleo, barril de petróleo indo a $20 e a gente tinha fundo offshore. Foi assim, na verdade, alinhamento negativo dos astros. Petrobras, bondes da Petrobras indo para 80 do par. E a gente tinha muito bonde da Petro lá fora. A gente tinha empresas outras, Chesapeake, empresas de bondes americanos. E no Brasil, a gente tinha o impeachment da Dilma ocorrendo, porque ninguém sabia que a Bolsa ia bombar depois. Eu tô falando pré-impeachment. Aquela tensão, risco país subindo. Então foi super desafiador. E a gente conseguiu segurar. Claro que nessa época teve um pouco de vol, mas hoje, quando eu olho, eu tenho fundo de 10 anos de cota de renda fixa. Quando eu coloco nesse contexto, no relativo, a gente caiu muito menos do que os nossos pares. Até porque não tem tantos fundos de crédito privado com mais de 10 anos de cota. Então você começa, mas mesmo trazendo para a história um pouco mais recente, mesmo 2020, antes de 2020, a gente teve o Joesley Day. Lembra? Maio? Sim, claro. Foi mais de 17. Os nossos fundos também não caíram, deram mais de 100% do CDI. Eu lembro bem. Lembra as NTs e NBs? E a gente tinha ativos debêntures com marcação a mercado. Não é nem problema no crédito, tô falando da volatilidade mesmo. Na vol de cota. Rasgou, né? Exatamente. E aí, logo coincidentemente, maio de 18, greve dos caminhoneiros. De novo a gente segurou. Só que a gente não estava nas plataformas, então ninguém sabia quem era a Atena. E daí, depois teve a crise, né, 2020, eu acho que a gente apareceu um pouco. O pessoal, poxa, peraí, 2020, março, abril de 2020, a gente também novamente segurou. Tem um dos nossos fundos, a gente deu menos 0,01 e o outro menos 0,03. O que, para aquele contexto, é zero. Praticamente, a gente teve fundo de renda fixa dando menos 5% no mês. Né? E a gente acabou o que acabou acontecendo? A nossa volatilidade, ela foi menor. Então, e a gente acabou finalizando o ano com mais de 100% do CDI de resultado. Só que quando você coloca num contexto de vol, né, e de indústria, que a indústria estava passando, acho que a gente foi muito bem em relação à indústria. E mesmo ainda em 2020, teve uma crise menos falada, que não sei se vocês lembram, a Selic estava caindo, e aí ninguém mais queria LFT, título público. Aí tinha o deságio, para você comprar, você tinha que pagar com deságio. Então você teve uma marcação muito feia nos fundos DI. Não sei se vocês lembram disso, lá para setembro, outubro. Muito. Porque era que a gente tinha que justificar o porquê que o fundo DI estava negativo. Exatamente. E a gente, de novo, conseguiu segurar. Só de LFT. Não, e fundo DI. Mas pelo menos foi o mercado todo, né? Porque pelo menos quando é o mercado 100%. todo, a gente consegue justificar. Assim como a pandemia. Né? Assim como na pandemia. Quando isolado é um pouco mais complicado. Exatamente, um caso específico, né? Mas mesmo na crise das LFTs, o que a gente fez? A gente fez um estudo para trás. Qual foi o maior deságio? E aí, na época, eu lembro que foi na época do FHC, o maior deságio das LFTs, a gente pensou quanto que a gente poderia perder. Se eu não me engano, era o deságio 2,5%. Eu não estou com o número preciso, mas é por volta de. E a gente fez um impacto na nossa cota. O que a gente poderia sofrer? Na hora a gente mudou para compromissada, colocamos LFTs mais curtas, que teriam um menor impacto de duration, mesmo título público. Então aquilo causou uma preocupação. E eu lembro que a gente deu coisa de 95 do CDI. Assim, de novo, colocando num contexto, a gente quer sempre superar os 100% do CDI, mas naquele contexto, de novo, a gente segurou. E com muito cuidado. Hoje, a gente toma muito mais cuidado, até com LFTs. Fica controlando. Mas aí você tem um problema de prazo médio do fundo, que ele tem que estar longo. Então, a gente faz esse balanço. Também não queremos emprestar nem para título público tão longo. E assim foi indo. Só que daí, quando a gente entrou nas plataformas, que a gente começou a se comparar, deixa eu ver na crise, deixa eu ver na pandemia, deixa eu ver lá. E a gente sempre vai subindo. E daí, quando você coloca num contexto acumulado, as nossas cotas acabam que elas superam. Tem ano que a gente vai pior, principalmente os anos de bonança, onde nada acontece, nada específico muito acontece, a gente vai pior. Geralmente acontece isso. Não é um pior, tão pior assim, mas a gente não vai estar no primeiro quartil, provavelmente. Mas nas crises, a gente sobe para o primeiro quartil. E no tempo composto, isso faz muita diferença. E eu acho que é até uma questão matemática, que eu brinco que o dia que descobrirem a nossa fórmula, a gente está perdido. Que é, se você cair menos, você precisa subir menos. É puramente matemático. Mas para isso, o que eu descobri? Por que ninguém faz isso? Já que, né? Ou por que a grande maioria não faz isso? Já que é só cair menos, você precisa subir menos, corre menos risco e aprende isso. Eu acho que hoje, uma das respostas que eu tenho para isso é que para ter essa estratégia, você precisa ter muita paciência de não ganhar dinheiro por muitos meses e machuca demais. Né? Que nem agora. Agora a gente está num cenário parecido com isso. A gente está num carrego um pouco mais baixo do que a gente gostaria, porque os spreads fecharam, não tem spread, a gente tem uma tendência a encurtar duration.
Mas você precisa ter paciência. Cliente cobrando, o vizinho tá melhor. Sim. Então eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco desse olhar. O risco importa, preço importa. E acho que até o equity vem ali somar. A minha formação no começo de equity é muito importante. Porque a gente dá preço para a dívida assim como no equity. Então esse olhar, preço importa, vamos comprar no preço certo, faz com que a gente foque no risco e não no retorno. E aí no tempo acho que a gente tem se destacado. Ótimo. Uma aula, né? Temos muito assunto aí. Temos, e você falou uma questão do seu discurso, Lidinha, que eu já vou para esse lado. Ainda mais se vocês começaram na plataforma em 2022. Quando a gente fala de investidor final. Né? Principalmente, como que é essa interação da Athena, né, o seu RI, enfim, com os investidores finais, as investidoras finais também, né, as mulheres, enfim, né, a gente sabe que você tem aí o Talks e tudo, como que é isso e como que você trabalha esse comportamental da galera. Bom que você mesmo falou, que se você cai menos, sobe menos, mas você fica também num ritmo interessante. Isso o investidor final gosta, né? Enfim, a questão de renda é interessante. Mas como que é isso? Como é que é essa interação? Eu vou fazer só uma observação nessa parte do investidor final gosta, que hoje a gente consegue falar dessa estratégia porque a gente já tem 10 anos de cota, claro, e em outro produto 6 anos de cota, então você vai ganhando propriedade para poder falar. Autoridade, mas eu fico pensando no desafio que é quando você está começando. Você não tem ainda cota para mostrar e tentar mostrar que o risco importa, preço importa, você não está nos primeiros lugares. Então, eu reconheço que tem um desafio maior para quem começa. E isso é uma grande vantagem nossa, que já começamos há mais de 10 anos. E a gente pode, hoje, falar de uma estratégia e aderência a uma filosofia. É diferente de falar de um projeto futuro, né? Então, acho que essa observação é importante. Fazer. Acho que o investidor fica com mais confiança. Ele olha o seu discurso, olha a cota e fala, tá casando, né? Tá com aderência. E até porque eu acho que quando você erra, e depois a gente pode até entrar nisso, que eu acho que gestão é errar todos os dias, eu sempre comento isso, você tem até uma explicação, né? Se você está de acordo, errando com a sua filosofia, para mim está tudo certo. E pior é errar não de acordo com a sua filosofia, né? Mas falando do RI, né? A Ivânia é nossa RI, ela que fica diretamente com os assessores, com as casas, né? Os escritórios de assessoria. E para nós foi um grande aprendizado. A Ivânia, ela começou como assessora de investimentos, então ela entende o outro lado. E foi uma grande aula. A gente já está juntas há quase 2 anos, e para mim foi uma grande aula de assessoria, de como pensam os assessores, ter a Ivânia por perto. E hoje ela mudou para o mundo de RI, já faz 2 anos, e para ela também foi um grande aprendizado, estar no lado das assets. Né? Como é que é a cozinha, como é que são os processos, controle de risco, como é que a gente lida com o cliente. Então a gente foi meio que construindo juntas também, aprendendo, né? Como fazer essa ponte, esse trabalho, né? Construindo a ponte até chegar no investidor. Mas aí eu tenho que falar que uma das coisas que, por exemplo, eu não costumo fazer carta do gestor, na questão da comunicação. Eu sempre pensei que, quem vai ficar querendo ler tanta carta assim? É porque é muita carta, gente. Eu sei que não é muita carta, eu não consigo ler as cartas, pra ser muito sincera. E eu acho que hoje o mundo mudou. Se você fosse pensar, sei lá, 10 anos atrás, não precisa nem tão longe, sim. 20 anos atrás, então, a gente não tinha acesso aos gestores. Para você conseguir saber o que o cara pensava, era na carta, ou conversando com os amigos que trabalhavam nas assets. Não tinha outro canal de entender como é que está a cabeça do gestor. Hoje, você tem muita comunicação rápida. Você consegue entrevistas curtas, podcasts. Então, e você tem acesso. Eu acho isso maravilhoso, na verdade. Essa é uma das adaptações do mundo moderno que eu acho que a gente tem que aderir. Fora que gasta um tempo enorme, gente, para escrever carta, porque aí, né, tem que revisar, tem que estar bonito. E outra, aí tem outro fator que eu também sempre fui contra, que a gente também pode entrar nisso, de questão de finanças comportamentais. Eu acho que tudo que você escreve você está escrevendo algo contra você mesma. Porque eternizou. Tá lá, fica na pedra. Né? Fica na pedra. E será que isso, de alguma maneira, não poderia influenciar numa decisão nossa de vender ou comprar um papel? Sim, sim. Então, eu fico mais preocupada com o que pode causar a carta do que escrever a carta. Aí, isso se embola. A decisão. Não fazer carta. Eu prefiro não fazer carta. Até porque já tem 500 cartas por mês, tá todo mundo servido de carta. Fora que tem gente que escreve realmente, né, que vale muito a pena. Por exemplo, as cartas que eu leio, gente, e que hoje nem mais carta leio, eu ouço, porque ele também transformou em podcast, graças a Deus, são as cartas do Howard Marks, os memos, os famosos memos do Howard. Nossa, aquilo é eu espero os memos do Howard. Mas será que tem tanto gestor assim que você espera a carta? Tenho minhas dúvidas. Então, o que a gente escolheu fazer?
o Athena Talks, que é uma maneira rápida de comunicação, e a gente tem tido feedbacks bem legais dos assessores, onde eu posso colocar uma comunicação um pouco mais técnica, não tão para o investidor final, e quem vai ter essa obrigação, vamos dizer, de explicar é o assessor. Caso algum investidor tenha dúvida também, tem muito investidor que já sabe bastante coisa, que gosta do assunto, mas o nosso Talks é direcionado para o assessor, onde eu comento os resultados do mês, que eu acho que todo mundo interessa. Pô, o cliente quer saber o que você errou, o que você acertou, por que você obteve aquele resultado, atribuição de performance. Aí eu comento um pouquinho do cenário para frente. Né? Como é que eu estou enxergando os próximos 6 meses, 1 ano, mas também não tanto. Porque também podemos... Olha, a gente tem muito assunto se quiser entrar. Eu tenho muita teoria que não nada provada, mas que também falar de cenário, para mim, assim, é errar. Né? Mas claro que eu tenho que comentar, porque as pessoas querem saber como é que está a visão do gestor, como é que você está tomando risco naquele momento, mas eu sempre procuro trazer mais para o curto, que é onde a gente tem pelo menos uma maior previsibilidade, ainda que a gente vai errar. Né? Mas o nosso foco é sempre preço, olha fato, trabalha com as variáveis que você tem hoje. Então é um pouco isso. Mas o canal de comunicação com o investidor final acabou ficando o Talks e tem funcionado super bem. Fora entrevistas, eu estou super disponível sempre, eu gosto de conversar com o investidor final, com assessores. Eu acho que a gente vai aprendendo, né? Quanto mais você é cobrado, mais você também se profissionaliza e melhora o jeito de mostrar. Então eu acho que é isso. Na verdade, é um trabalho com vários braços juntos. Eu acredito que é isso, para a gente ir melhorando também na comunicação, né? Boa. Eu posso fazer uma pergunta de aula aqui? Momento educacional. Se eu souber responder. Momento educacional. Quando você fala de preço, né, eu também sou do mundo do equity. E assim, valuation também é... A gente acha que é engenharia, mas não tem nada de engenharia. É só humanas ali, né? Cada um chega a R$5, outro chega a 50. Muito boa observação. Não tem... Eu sou economista, né? Economista tem uma inveja dos engenheiros. O sonho do economista era ser engenheiro, né? Mas transformar tudo numa ciência. Mas não é uma ciência, né? É tudo humano. E aí quando você fala de preço, mas eu queria perguntar assim, quando você fala de crédito, né? O que é preço no crédito? No sentido assim, no valuation, eu consigo, de um equity... Tem técnica, né? Eu consigo falar assim, essa ação aqui, deveria valer de 30 a 35, ok, né? Mas, por exemplo, no spread, por exemplo, spread. O que é o spread? Por que não 5? Por que não 50? Por que não 35 esse spread? Né? O que é justo, um preço justo? Muito Enfim, boa pergunta. É uma pergunta meio simples, mas acho que é... Não, na verdade, dia a dia. eu acho que ela é simples a pergunta, mas ela tem por trás uma complexidade enorme. Porque o ano passado foi isso, né? O ano passado fez assim, o spread fez assim. Exatamente. Né? Não, precificar... primeiro que você precisa ter metodologia de precificação, assim como você tem no valuation das empresas, né? A gente tem, sei lá, dividendo, modelo de Gordon, DCF, múltiplos. Mas acredite, no crédito é a mesma coisa, só que a técnica é outra. Mas existe precificar dívida. Mas para isso, você precisa ter processo. Processo você tem que guardar os dados que a gente vai alimentando ao longo dos dias, dos meses, anos, e a gente vai montando um rating interno. Isso que a gente foi fazendo na Athena. Tá. A gente desenvolveu um rating interno. Isso começou não faz muitos anos, faz 4 ou 5 anos, que a gente falou, por que não? A Ambima ela não exigia que as gestoras tivessem rating interno, mas ela recomendava. E aí, numa dessas revisões de políticas, a gente falou, não exige, mas se recomenda, vamos começar a fazer? E aí a gente começou. E isso foi transformacional do ponto de vista de precificação de crédito. Então, o que a gente faz hoje? Primeiro que a gente chega em todas as empresas que a gente empresta dinheiro, a gente chega no nível do valuation. Isso é importante falar. Tá. A gente trata dívida como equity, no sentido da análise. Sim. Então, a gente não chega no EBITDA ou no fluxo de caixa e parou. Né? Ela está com os indicadores de alavancagem e paramos. Covenants. Vai quebrar covenants? Não. A gente vai no nível do valuation. Começa daí. Então, a gente vai ter preço para o equity. Entendemos a empresa, entendemos o setor que ela atua, a parte qualitativa, a barreira de entrada, tudo isso importa também no crédito para a gente. Até aí não estou falando de preço, estou falando só de análise qualitativa e metodologia de valuation. Aí, a gente faz um passo seguinte. A gente plota
todo o mercado secundário. Por que o secundário e não o primário? Porque a gente quer saber quanto que é no momento, para aquele cenário, como é que tá, igual como se fosse uma tela do equity. Qual que é o preço na tela? Qual que é o preço na tela do crédito? E aí a gente plota baseado no nosso rating interno. Que é a mesma coisa se você for trazer para o mundo do equity, se você tivesse um modelo de empresa. O meu modelo de localiza, sei lá, dá um target X. Tem um monte, você até brincou de humanas. Também é a mesma. Por que humana? Você brincou, e faz todo sentido, porque você não consegue fugir das premissas. Né? Que no final do dia, eu acho que isso vai acontecer. É individual, e aí você tem que colocar no seu modelo que vai chegar no número lá. A gente também não foge disso no crédito, que tem que ter uma hora que você tem que ter premissa para saber o que você vai imputar ali. Mas o fato é que a gente vai plotar na tela, a gente consegue chegar primeiro o preço, que é o yield. É preço inverso do yield, mas tanto faz, preço ou yield. A gente plota num gráfico. Contra o quê? Primeiro contra a duration e contra o rating que a gente atribuiu da companhia. Isso pra gente assim, foi transformacional. Porque imagina que a gente tem para o mesmo rating, que a gente coloca de 0 a 10 para facilitar, a gente não faz nada de letras. Porque eu acho que é mais intuitivo. A gente brincou que na escola não era 0 a 10. Por que a gente faz A, daí uma agência faz A, outra é A duplo mais. Até hoje eu preciso ter minha colinha. Estrelinha, nossa, pra mim não, a gente faz de 0 a 10 mesmo. 0 a 10 dividir em 4 quartis e tá beleza. Pra gente saber no relativo como cada uma é na nossa visão. E aí, vamos supor que as empresas do primeiro quartil. Qual é o universo da Athena, das empresas que caíram no primeiro quartil de rating? Né? Aí a gente vai olhar e vai falar, como é que elas estão negociando no mercado secundário? E aí você consegue ter uma régua. E isso é preço pra gente. É uma régua comparativa, onde quanto mais dados você tem, melhor é a qualidade. Mas para isso você precisa ter rating das empresas. Por isso que é algo interno. É rating interno, não é rating baseado em agência de risco, não desmerecendo a agência de risco, longe disso. Mas é que é igual ao valuation. A gente tem que ter os nossos modelos internos, que é onde a gente vai seguir a nossa direção de investimentos. Então a gente desenvolve nota para as empresas, baseado naquela nota. Ok, primeiro quartil, como é que estão sendo negociados baseado naquela duration? Então, na verdade, é tridimensional, né? Você tem mais uma variável que é a duration. Não adianta você comparar nota 10 com duration 1 e duration 10. Não, você tem que trazer também para o mesmo mundo de duration. E aí você percebe muita discrepância. E é bizarro, é muito interessante. Quando você tem esses dados, você fala, como é que essa empresa, nota 7, que é uma nota boa, nota 7, legal, ela está negociando com um spread de 0,10 e a outra que é nota 7 é 1. E aí nessas oportunidades, aí no 1 que você vai querer tomar. Então a gente deixa de tomar dívida por conta de preço. E é isso que eu falo que é o comportamento do equity. E aí eu vou continuar na sua pergunta, que é algo que é o que deriva, que é muito importante. Porque é a paciência. No equity é muito intuitivo. Se uma empresa valer R$100, na sua opinião, no seu valuation, e ela tiver na tela 50, você vai falar, vou tomar. 100% de upside. Mas na dívida, o comportamento geralmente não é esse. O comportamento essa empresa tem risco de crédito? Não tem. É uma empresa muito boa, ela gera caixa, ela é monopólio, ela é maravilhosa. Então, as assets tomam o crédito. Por quê? Porque ela vai pagar. Isso a gente está dizendo risco de crédito. Por isso que é importante. A gente não vai no nível do risco de crédito. Isso é condição para a gente básica. É binário. Se tiver risco de crédito elevado na nossa visão, nem vai partir para a gente precificar. Então a gente não vai emprestar dinheiro. A questão a gente vai emprestar dinheiro naquela taxa, já que ela tem esse rating e os concorrentes no mesmo rating estão com taxas diferenciadas. Se não tiver, a gente não empresta. Então, aí que eu digo que é como é o comportamento do equity, é ter a paciência para esperar o spread abrir para aquela empresa. E aí é bonito falar no discurso, mas é ruim na realidade, porque no dia a dia a gente abre mão de rentabilidade com isso. Porque ao você não emprestar, você deixa no caixa o dinheiro e aí você está correndo contra as despesas do fundo. Mas eu acho que é isso que no final do dia, no tempo, traz menos volatilidade para o fundo. Então eu acho que melhora a qualidade dos ativos da carteira. Porque não é só emprestar dinheiro, é emprestar no preço certo. E aí a metodologia é essa, rating interno versus duration e comparando com outras. E aí você tem que ter disciplina. Né? Que eu sempre falo, gente, fazer gestão é uma mistura de processo e paciência. Precisa ligar lá mandar esse modelo lá pro Bradescão, hein? Olha, você e Bradesco, hein? O Bradescão tá ruim de emprestar dinheiro. Não, mas brincadeiras à parte. Você acha, só a segunda, como você falou de derivada, segunda derivada, você acha que o mercado de crédito ele tende a pagar mais ou mais rápido do que o mundo do equity? Vou te dar um exemplo. Você tem lá a Localiza Movida no equity, né?
Aí Localiza trade a 30 vezes lucro e Movida a 3 vezes lucro. Aí você fala, caramba, Saraiva, tá meio óbvio aqui, né? Mas não adianta, o mercado não paga a Movida e só paga a Localiza. E é mais fácil a Localiza ir para 40 vezes lucro do que Movida ir para 15. Vamos. Você acha que no crédito o mercado paga mais, assim, tende a precificar melhor? Como é que funciona isso? É uma ótima pergunta também. Não, o crédito, eu acho que a dinâmica ela é diferente. E aí eu vou explicar por quê. Eu acho que o retorno do crédito, ele não é binário, como muitos falam, né? Sim ou não, pagou ou não pagou, mas ele é assimétrico. Porque se tudo der certo, você recebe renda fixa, né? Se tudo der certo, você vai receber lá o que você contratou. No início, se você segurar até o vencimento. Vamos colocar assim para facilitar o raciocínio. E se tudo der errado, você recebe equity, né? Que você pode ir para zero. Então, você, no limite, a empresa dá um default e reestruturou e você recebeu zero. Então, eu acho que a dinâmica ela é diferente, né? Os spreads, eles não podem ser absurdos. Só vai ter spread muito absurdo no Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, se realmente tiver um risco de default muito alto. E aí, eu acho que é ingrato. Eu prefiro tomar risco de equity nesse caso, porque aí você tem um upside infinito. Né? Agora você vai tomar, às vezes está CDI mais 5, CDI mais 7, mas peraí, vou correr risco para ganhar CDI mais 5, mais 7... Sendo que o equity tem um upside de 100%, por exemplo. Porque às vezes o equity tá amassado no equity. Aí eu prefiro ir pro equity. E não emprestar dinheiro e ter CDI mais 5, 7. Eu acho que... Então, ele é muito ingrato, a renda fixa nesse aspecto. E principalmente no Brasil, né? Porque você pega os Estados Unidos, é outro mundo. Lá o high yield... e não muito high yield. Não tô falando junk. Tô falando um high yield meio termo. Você chega a ter 100% de spread sobre a renda fixa de curto prazo, o que é maravilhoso. Né? Vale a pena. Eu acho que vale muito a pena você correr risco de bond. Só que lá, a grande diferença é que a vol ela é muito alta. Né? Porque, primeiro, que é um mercado super líquido e tem muito instrumento. E ele tem essa dinâmica, né? As empresas se financiam a durations mais longas, muito mais longas do que aqui. É interessante quando você liga lá para o trader lá fora e fala, eu quero uma curtinha. Me mostra umas curtinhas. Eles mostram de 4, 5 anos de duration. Aqui, se me mostra uma curtinha, ele vai te mostrar no máximo 1 ano de duration. Então, é um comportamento diferente. Mas lá tem spread. Então, vale a pena, né? Se você achar que vale, obviamente, vale a pena, de acordo com seus modelos. Mas, realmente, eu acho que tem mais upside lá. Aqui, não. Aqui, por isso que a gente toma muito cuidado. Aqui, primeiro que o crédito tem que pagar. Eu falo, primeira coisa básica, gente, o crédito tem que pagar. Depois a gente vai precificar se a taxa tá boa, se não tá. Então, para mim, não há risco que vale a pena ser corrido se eu não tiver a confiança, porque certeza não dá para ter, que eu vou ter o dinheiro de volta. Então, é um pouco a nossa cabeça, mas é desafiador. Ele é assimétrico. Então, de novo, você precisa ter essa consciência que às vezes não vale a pena você tomar, para ter 120 do CDI, 110, eu tomo um mega risco de crédito a mais. Então, essa disciplina eu já aprendi há muito tempo. Isso a gente não corre. O que pode acontecer, não estou dizendo que a gente não pode errar. O que pode acontecer é a gente errar. Achamos que essa empresa era maravilhosa, que ia pagar, o preço estava certo e erramos. Beleza. Mas a gente vai errar dentro dessa filosofia. Não, mas tá pagando tão bom. Às vezes oferecem, né, uns créditos meio esquisitos. Nossa, mas a taxa tá muito boa. Esquece, se não passar... E aí a gente pode até entrar em Americanas depois. Por que a gente não entrou em Americanas e outras? Lidinha, vamos falar agora do prêmio, né? Tivemos aí o prêmio da Exame do Melhores do Ano e a Athena ganhou como 3º lugar em High Grade. Como é que foi isso? Fala um pouquinho, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, como foi a expectativa, como nos avisaram e como foi a entrega e receber esse prêmio, como é que você sentiu? Foi muito bacana. A gente ficou sabendo 3 ou 4 semanas antes, né, que a Exame entrou em contato com a gente, e eles não divulgam os outros classificados. Eles só divulgaram a nossa posição e ponto. E foi bacana porque foi uma metodologia que até o Mimica, que é o CEO da Exame, que me explicou quando eu fui lá na Exame fazer as fotos. Porque ia sair na revista as fotos e eles pediram entrevista. E aí foi muito interessante que a metodologia, na verdade, foram 2 anos. Eles analisaram 2022 e 2023 os resultados para tentar pegar consistência. E não só resultado. Então, consistência de resultados. Achei bem interessante. Médias móveis de 2 anos. Né? Enfim, essa parte do retorno. E aí, com isso, eles classificaram os 10 primeiros. E aí, para ter o ranking dos 3 primeiros, que nós ficamos em terceiro, aí sim
eles pegaram um retorno de 23 ajustado pela volatilidade. E a gente ficou em terceiro. Então foi uma metodologia, eu achei bem justa, muito interessante. E a gente ficou super satisfeito que a gente, obviamente, né, apareceu no ranking. A gente desconfiava que a gente estava entre os primeiros lugares, porque a gente vai acompanhando a indústria. Mas eu não imaginava. Sinceramente, para mim, a gente foi pego de surpresa de ter a Exame ter entrado em contato. A gente ficou super feliz. E aí os 3 primeiros dão entrevista, se quiserem. Foi super, super interessante. E a gente ficou bem satisfeito, muito mais, não só pelo prêmio, mas pelo reconhecimento do trabalho. Porque no final do dia, eu até comentei isso rapidamente no meu agradecimento no dia do evento, da entrega do prêmio, que a gente está num mercado tão competitivo e com gente tão boa, tão preparada, tão diligente, e aí quando você coloca num contexto de 2023... onde a gente teve Americanas, Light, Petrópolis, Unigel, Elfa, olha, FIDIC da Credit, Amaro. Gente, assim, não dá. É uma lista, né, de eventos, né, que houve em 2023. E aí, juntando as duas, um mercado mega competitivo de gente muito boa. Num ano extremamente desafiador, principalmente para o mercado de crédito, eu diria, pelo menos da última década ou décadas. E se não foi o mais difícil, foi um dos. O ano foi foi pesado demais. E não só de preço de ativos, né? E também de resgates, a indústria de mau humor. Iniciou bem, né? O ano da 23 iniciou não, legal e aí, crédito, quando né? achou que será que é só esse, vem Light. Né? 12 de janeiro, Americanas. Aí, 1º de fevereiro, Light. E estava só começando. Né? Só o primeiro semestre. Literalmente estava só começando. Não era nem carnaval ainda. E parece que o ano já tinha passado um semestre, né, no passado. Só que a gente não tinha os créditos. Então, pra gente, claro, colocando a parte, né, a questão triste que eu acho de você ter balanço fake, que eu acho um horror. Porque acho que pro Brasil é feio, né? Mas a gente sabe que acontece isso em todos os lugares do mundo. Mas, tirando essa parte, a gente ficou extremamente satisfeito, porque a gente não tinha os créditos, peraí. E não foi sorte. A gente tinha passado em comitê, tinha vetado o crédito. Os nomes passaram por ali. Passaram, tanto Light quanto Americanas. Então, pra gente foi muito interessante. E aí vem o prêmio. Então, a gente, é um reconhecimento de um trabalho, no final das contas, de muito tempo de trabalho, né? Não é o ano específico que só isso importa, porque no final a gente está colocando uma metodologia de vida histórica lá do nosso processo que vem desde sempre. E internamente, na Athena também foi um ano de reconstrução, um ano novo, né? Foi Totalmente. Um ano, e que a gente também já falou um pouquinho sobre isso, né? Um ano, até escritório novo tá saindo, né? É verdade. Não, foi tudo novo, né? 2023, então, a gente iniciou a Asset 3 sócias. E aí houve uma ruptura. Em 2023, a gente está fazendo uma reestruturação societária, onde a minha sócia principal, ela foi montar o family office dela, e eu fiquei responsável por tocar a Athena. E tudo certo, né? Mas é difícil, não é fácil. Qualquer ruptura, eu até comparo a casamento, né? Não importa que deu certo. São quantos anos já? 10 anos de sociedade, é muito difícil. É muito difícil você romper uma sociedade. E todo rompimento é isso, é triste, mas cada um tem que seguir seu caminho, que seja o melhor caminho para as duas empresas novas formadas, né? Então, mas foi mais desafiador ainda, quando você coloca nesse contexto, reestruturação, um ano já super difícil no crédito, mas a gente seguiu e estamos aí, estamos super otimistas. E aí você já antecipou, e aí a gente saiu, né, do escritório físico, ficamos num provisório da Regus, e agora a gente encontrou o nosso, está em reforma, então a gente está assim, super animado, e o ano começou muito bem de novo, né? Porque ano que vem começou muito mal para a indústria, mas para a gente muito bem, porque a gente não tinha. E esse ano começou muito bem, porque a gente encontrou o nosso escritório, estamos reformando, ganhamos o prêmio, então assim, é para dar o gás inicial para o ano. Voando, hein, Marcos? Próximo Fundo do Baú a gente já grava de lá, já do escritório novo. Já. Com Nossa, certeza. estão super convidados, vai ficar lindão. Você vai ser aqui na Faria Lima? Na Faria Lima. Isso é bom demais, hein? Precisa ver se tem L pontos pro Pedro ir, né? Não, a gente é low profile. Com certeza, é bicicleta aí de banco. Bicicleta de bancos. Bicicleta de bancos. Deixa eu fazer uma outra provocação. Primeiro... Você tá provocações hoje, Tem um Asambuja, né? Lembra? Então, Albujanra, lembra? Exato. Eu adorava esse verdade, programa. eu adorava também. Tem uma versão nova, né, com o Taz, mas eu adorava a versão com... Acho que tinha duas pessoas assistindo, né? Os parentes lá do Albujanra e eu assistindo só. Só eu assisti. Eu também. Vocês tinham muita audiência. Mais um. Alguns eu assisti também. Vocês tinham muita audiência. Com certeza não.
E aí, falando, primeiro, parabéns para todo o time. Como você falou, é uma indústria muito competitiva, né? Até eu acho que assim, tem muita gente que, acho que efeitos das plataformas ajudaram muito isso. Muita gente saiu de banco, corretora para abrir a sua ASA, sua gestora nos últimos 5, 10 anos. Então a gente vê esse movimento de competição mesmo, quantidade, né? Então, pô, é muito legal, muito feliz de ver aí no ranking. E aí eu fazer a provocação, assim, você fala assim, beleza, tem muita gente boa, assim, mas se pegar a média de resultado do ano passado, não de crédito também, mas assim, pegar a parte principalmente de multimercado, pô, a gente teve desempenho muito ruim na indústria, né? Colocando assim, não assim, pô, esse cara acertou aqui e tal lá, mas o que você atribui esse desempenho na média, você pegar o índice lá da Ambima, né? O índice de hedge funds da Ambima. Ele foi... Dos multimercados? Dos multimercados. Eu acho que foi até abaixo do CDI, né? Na média. Tá certo que é um índice, tá? Tem um peso de alguns fundos grandes. Não, e houve vários super bons, né? Que tiveram um desempenho ruim ano então, passado. Essa que é a pergunta, assim, o que está acontecendo no sentido assim, pô, e o que poderia ser evitado? Será que é algum viés emocional, político, finanças comportamentais? O que ele colocou ou não colocou na média, né? Que os gestores estão colocando na conta? Porque são pessoas muito boas, qualificadas, mas não estão entregando o objetivo ali, que é dar retorno para o cotista. Na média, né? Média sempre tem gente que está entregando e gente que não está entregando, né? É muito difícil falar de gestores específicos. Sim, acho que mas é isso, eu acho que foi um ano de destaque negativo para multimercados, especialmente para casas excelentes. Né? Inclusive para casas excelentes, né? E eu acho que até alguns gestores já fizeram cartas ou explicações específicas dos seus resultados. E eu acho que isso não invalida a qualidade dos profissionais e da diligência. Eu acho que faz parte errar e acertar. O que eu acho que é importante nesse contexto é entender o produto. Multimercado geralmente tem uma dose de premissas envolvidas e posições direcionais. O gestor ou a equipe e o gestor acham que vai acontecer, né, que os spreads estão amassados ou abertos, ou tradam moedas, enfim, variação de taxa de juros, e eles tomam posição direcional baseado na opinião do que vai acontecer. Então, eu tendo a ter muita dificuldade eu, por exemplo, não gostaria de ter esse tipo de produto, nunca quis. Quando a gente montou a Athena, para você ter uma ideia, a gente pensando em desenvolvimento de produtos. Que produtos? Eu era uma pessoa do equity que virou da renda fixa e fazia os dois. Então, na minha cabeça era básico você ter um fundo de renda fixa, crédito privado e um fundo de equities. Até porque eu acho muito importante como empresa que você tenha produtos diferentes para você navegar em ciclos diferentes de mercado, como empresa. Não estou entrando nos produtos. E na época que eu comecei a desenhar os produtos, eu pensei, e multimercado? Não, multimercado não. Eu prefiro colocar os fatores de riscos mais claros para o cotista. O que eu quero dizer com isso? Bom, se ele quiser tomar risco de dólar, sei lá, de câmbio, então a gente vai ter um fundo offshore. Lá a gente vai comprar empresa americana, bonds, equities, e aí ele vai saber que o resultado não está vindo pelo câmbio, está vindo pelas empresas escolhidas. Aqui vai vir pela renda fixa e crédito privado e no de equities, ações, basicamente isso. E a gente não toma posição baseado em previsões. Então, por exemplo, eu sempre brinco que nos nossos comitês, gente, e não é brincadeira, na verdade, é de verdade, a gente não faz discussão de cenário. Por exemplo, a inflação. Se a inflação for... eu acho que ela vai virar 4. Então, que empresas que a gente vai investir por causa disso? Eu acho que o DI não termina em 10, ele vai terminar em 9. Ou ele vai mais para baixo ainda, ele vai para 8. Porque o Fed, mesmo que fique bonito o discurso, a gente pode fazer discursos bem bonitos e pensando lá fora, aqui, China, vamos colocar variáveis. E todo mundo fala bem bonito, mas para mim é um blá blá. Porque a única certeza é que a gente vai errar tudo. Não é nem várias variáveis vão, porque as variáveis, elas são as que já existem, são dinâmicas, e outras vão entrando no meio do caminho. Uma guerra que não estava prevista, ou uma variável que você não pensou. Então, a certeza é que a gente vai errar. O que eu tento tirar da frente é premissa e tentar ser o mais objetivo possível na precificação dos ativos. E eu acho que os fundos multimercados, eles têm uma componente muito forte de previsão. Mas aqui eu não estou falando, olha, gente, não invistam em multimercados. Eu acho que tem gente que acertou por muitos anos, ou não anos consecutivos, mas aí eu acho, por isso que eu acho, não invalida o histórico desses gestores. São pessoas muito sérias e que, às vezes, no tempo ainda estão ganhando muito dinheiro, estão entregando muito dinheiro para o cotista, ou até, de repente, o cotista que gosta desse tipo de produto poderia pensar, é uma oportunidade de eu investir.
porque a cota caiu, de repente vou pegar uma recuperação, enfim. Eu não entro nesse... O porquê exatamente cada gestor acertou ou errou, eu acho que faz parte. E que as assets que tiveram resultado ruim, que melhorem o processo, que entendam por que errou. O que não dá é só para justificar no outro o erro. Pelo menos na Atena, o que eu procuro fazer quando a gente erra, e a gente sempre erra, onde que a gente errou, por quê, em que fase da análise a gente errou. Eu até brinco que eu comparo a um acidente de avião, fazer gestão, até o comitê. Porque quando a gente erra, geralmente é em mais de um ponto que errou. Não é só num. A decisão é, vamos investir quanto? Foi aí que a gente errou. Geralmente, são várias pontas que não conectaram ali. Então, seja o analista, seja o gestor, seja o cara do risco, sempre tem mais de um pontinho que a gente foi flexível demais, vamos dizer, no controle de risco. E aí, eu acho que a responsabilidade nossa é identificar, putz, erramos aqui e aqui. Como é que a gente teria evitado? E como é que a gente não erra mais? E aí, então, será que todas as nossas empresas estão sujeitas a esse mesmo erro? Então, dá um trabalho enorme. Na verdade, eu falo que monitorar na parte da gestão dá mais trabalho do que fazer um modelo inicial. Porque o modelo inicial está começando ali do zero, tem o início, claro, de uma curva de aprendizado da empresa, mas você monitorar é você estar constantemente revisitando, e eu acho que então faz parte isso. Agora, do meu ponto de vista de gestão, eu prefiro tirar a previsão e trabalhar com variáveis que eu tenho hoje. Então, eu não sou uma fã muito grande de multimercados. Boa. Eu estava pensando num ponto aqui, até no nosso trabalho como assessor, consultor, no sentido de diversificação de portfólio. E aí parece, aí eu queria saber a sua opinião, mas parece assim que os gestores eles estão tomando riscos iguais, parece que eles estão pensando igual, né? E aí que pra gente aqui como cotista, eles acabam tendo retornos iguais, né? Então parece que quando um correlação sobe, alta, parece né? que eles são assim, pensam junto, né? Você não tem essa percepção? É interessante. E esse é o problema já do acesso à cabeça dos gestores, né? Todo mundo sabe o que todo mundo pensa, e acho que os gestores podem se influenciar por outros pensamentos, do que no passado eu acho que era mais fechado isso, né? Mas aí eu acho que volta ao começo da nossa conversa. Como é que a gente, como investidor, e não como chapéu de gestor, a gente vai conseguir se prevenir ou melhorar a nossa alocação como um todo? E aí também serve para os assessores, gerentes e investidores. Eu acho que a gente tem que tentar trazer a diversificação, não dos ativos finais, e sim de quem escolhe os ativos. Então, por isso que é importante. E aí, já obviamente, puxando a sardinha para o meu lado. Você tem gestores mulheres? Ou equipes onde tenham mulheres? Né? Ou você tem diversidade racial dentro do seu time? Ou diversidade de idade? Tem que ter a galera jovem, tem que ter um pessoal um pouco mais velho. Ou, não todos os estilos, mas você tem que fazer esse controle, eu acho, de alocação própria. E eu acho que isso minimiza, não vai zerar, mas a chance de todo mundo ter a mesma coisa, né? Sim. Até porque, se você fosse pensar em equity, por exemplo, a gente tem pouco, o universo é pequeno, né, no Brasil. Assim, no final do dia, é meio que, eu sinto que é uma combinação do que tem lá, do pouquinho que tem, né? Mas é isso, no final você tem que, eu acho que é muito mais importante você casar com a filosofia do gestor, dos gestores que você escolher, do que propriamente o ativo final. Até eu brinco que eu não gosto de falar de posição, né? Eu detesto porque eu não tenho procuração para defender a empresa. Eu posso estar errado o tempo todo. E, de novo, é igual escrever na carta que eu gosto daquela empresa. Pronto, vou tomar um para trás no dia seguinte. Né? Cheguei no escritório, errei. Mas eu não gosto, então, não gosto de escrever isso, mas eu acho que que joga contra a gente no final, né? Escrever. Mas enfim, acho que é por aí. Daqui a pouquinho, no final, a gente vai falando sobre o portfólio da... Isso. Portfólio todo. Entendemos tudo. 10 primeiras posições do crédito. E Lidinha, hoje, né, aí falando também para as mulheres, enfim, hoje você indicaria alguém abrir um asset? Hoje. Poxa, essa pergunta foi fora da caixa. Essa foi fora da caixa, eu nunca imaginei receber. Indica alguém abrir um asset? Poxa, eu acho, assim... Vou ter que falar de mim também. Quando eu pensei em montar uma asset, eu fui me aconselhar. E eu tomei conselhos. Não faça isso. Muito desafiador. Recebi esses conselhos. Não faça isso. O empresário não recebe esse conselho. Esse é o maior. Alguma pessoa chega pro empresário e fala: você tá maluco? Não é? Esse negócio. Pô, você vai abrir uma asset? Eu falei, poxa, né? É assim mesmo. Então, eu acho que eu não me sinto no direito de dar um conselho desse para uma pessoa que quer empreender, seja para uma asset ou para um negócio outro. Por mais desafiador que esse negócio pareça. Porque geralmente quando alguém vai decidir empreender,
Nossa, as chances já nascem muito contra. Qualquer negócio, se você for pensar no Brasil, não é? A chance de dar certo é muito baixa. Antes, eu acho que tem que ter uma dose um pouco de loucura para empreender. Dose só uma? Não é? Porque assim, a gente tem um CDI absurdo. Né? Então, o custo de oportunidade para não sair de casa é enorme, né? Para não tomar risco. É enorme. E aí você vai empreender no mercado competitivo, que, né, geralmente é. Então, assim, eu falaria, pô, qual é seu business plan? E sem desqualificar a pessoa, sem desmerecer e, dentro do possível, encorajar. Mas se eu pudesse dar um conselho, porque eu já estou nesse mercado empreendedor há mais de 10 anos, o que eu comecei foi pequeno, no sentido de custos. Isso eu acho que é uma visão... E olha, eu vou te falar, você até comentou que vários gestores nos últimos 5, 10 anos várias gestoras surgiram. O que eu notava, e eu ficava abismada, como que uma gestora nova surge, assim, do zero, o cara que está começando se junta com 1 mais 2 ali, aí tem 10 Bloombers, aí pega já o escritório 500 metros quadrados, não é assim? E isso eu reparava. Os poucos que eu presenciei... Pelo menos a gente do lado de cá, a gente adora, né? É. Vamos lá visitar, aí bate foto, né? Mas nascem umas assets parrudos, só que não conversou com o PL ainda. Né? E aí é sempre assim, tem um comprometimento de um aporte, tem uma esperança de um aporte, tem uma expectativa. E eu acho isso torna mais arriscado. Né, o desafio de empreender. Porque aí você tem o custo correndo contra você. Eu acho que a gente tem que se tentar nesse momento, eu sei que dá vontade, e também meio que o ovo à galinha. Se você não tem a estrutura, como que você vai conseguir entrar numa plataforma? Ou como que você vai conseguir distribuir seus produtos? Então, mas deve existir um ponto ótimo, eu acho, de custos versus início. Porque quando você não tem o PL, eu acho que o pior que pode acontecer é você ficar correndo contra o tempo do custo e da performance. Business plan tem que parar sem performance, começa daí também. E performance literalmente, né? A cada 6 meses recebe performance dos fundos, é uma receita adicional, não sei se todo mundo sabe, mas a gente recebe uma receita adicional se vier a rentabilidade. Eu já vi business plan que considera performance. Né? Aí vai ter performance, aí a receita, e não tem nem o PL ainda. Não, mas não tem nem o PL. E aí você considera um faturamento previsto. É estranho. Então, você tem que ter uma estrutura de custos, eu acho que tem que caber pelo menos 2 anos. Então, esse é um conselho que eu daria. Eu acho que para qualquer negócio, na verdade, né? Você vai começa pequeno. Mostra que onde tem que estar o foco da energia, para mim, tem que estar nos processos. Como é que você vai fazer, ainda mais hoje, que a Ambima se desenvolveu muito, a CVM e a Ambima, e as exigências são muito altas para assets. Né? São tão exigentes quanto para asset de banco. Então, a gente precisa ter compliance, risco, controles, sistemas. Isso já, por si só, a estrutura já nasce cara. Né? E você tem que ter equipe. Então, já começa daí. Na minha época, era um pouco, nesse sentido, um pouquinho menos difícil. Eu digo menos difícil, não mais fácil, porque é difícil. Não é fácil. Não é fácil você ter uma estrutura de asset. Mas é que eu já era gestora, então facilitou. Eu já tinha a experiência como gestora, como eu sabia o que o risco, a gente queria fazer para a estrutura de risco. Então, a gente, até ter a aprovação da Ambima, do administrador, foi um trabalho de foco em infraestrutura da asset. Isso foi até bom para a gente, que demorou um pouco para sair na época, demorou 9 meses para sair a aprovação da gestora, e foi ótimo, porque deu tempo da gente fazer toda a parte de infraestrutura da asset, de processos, modelagem, seja do core, que é a gestão, mas também do risco, TI, tudo. Então, eu acho que é isso, se planejar muito bem, eu não diria para não fazer. Mas tem que ter um business plan, tem que ter plano, né? Como business, tem que ter plano factível, né? Sabendo que a estrutura é cara. Né? E não contar com o PL, né? Na frente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a empresa tem que sobreviver pelo menos 2 anos, caso tudo dê errado, né? E aí, Marcão, para terminar, light ou americano? O Starbucks? South Rock, é verdade, a gente também não tinha. Mas O Gramado Park, né? Tem o que não sobrou, não faltou, né, nesse... Foram ativos, né? Olha, falando de Americanas, que eu acho que foi o clássico mais famoso, né, do ano passado, a gente passou por um nosso comitê inicial em 2022. Por que chamou atenção em 2022? Por que a gente analisou em 2022 Americanas? A gente não tomou no primário nenhuma dívida. A gente estava analisando o secundário da Americanas, porque chamou atenção a taxa. É um dos screenings que a gente tem de tela, sabe? Essa empresa está negociando uma taxinha melhor. E na época estava sem spread, final de 2022, não sei se vocês lembram. Estava como está agora, inclusive. Mega sem spread. Empresa boa, empresa ruim, duration longa, duration curta, tudo pagando a mesma coisa.
Só que a Americanas estava lá, eu não lembro mais a taxa, gente, mas sei lá, CDI mais 2, 2,5, eu não lembro. Mas chamou atenção. Falou, opa, e era duration meio curta. Duration curta, CDI mais, opa, vamos ver, vamos analisar. Aí o analista responsável, o Gustavo, fez lá a pré-análise dele. E já, logo depois de 1 semana, 2, eu não lembro quanto tempo demorou, ele já deu o call. Olha, acho que não vale a pena a gente continuar, porque os números, acho que você não vai gostar, Lidinha. E aí foi exatamente isso. Quando a gente olha os números de Americanas, vamos lembrar um pouquinho, só o que aconteceu com a Americanas em 2020, eles fizeram um follow-on. Então, antes de real, antes de melhora qualitativa, eles tinham lá uma injeção de capital na companhia. E de lá para cá, 2020 para 2022, final, que foi quando a gente analisou, a empresa se alavancou novamente, naquele balanço disponível. Então, o que a gente pensou? Puxa, varejo, a gente tinha uma taxa de juros enorme, um contexto macro péssimo para aquele setor. Os caras se alavancaram em 2 anos e pouco. 2, 3 anos se alavancaram novamente. A CAPEX, necessidade de investimento para frente, na nossa visão, era só pior. Porque logística, a competição com o Mercado Livre, com o Shein. Então, só ia piorar, não ia melhorar. E aí a taxa de juros alta. E aí, tudo bem, ia entrar o real. Mas essa parte quali, pra gente, é isso que eu acho. Sim. A gente dá menos valor. E tem mais uma coisa, que a gente não dá valor nenhum mesmo. Controlador. Isso foi nos salvou. Eu diria que isso foi assim, o martelo final. A gente não empresta dinheiro baseado em controlador. O controlador, qualquer coisa, ele vai lá e aporta. Isso a gente aprendeu já faz bastante tempo. Se o dinheiro não está no caixa, a gente não conta com ele. Então isso é muito importante, não contar com dinheiro que não está no caixa. Então a gente não ignorou a questão dos controladores, isso foi acho que um ponto muito positivo. E outro que a gente pensou, essa empresa vai precisar fazer follow-on de novo, gente. E aí eu vou emprestar dinheiro para uma empresa que vai ter que fazer follow-on, e o que eu acho que o mercado deu de bom grado era, se precisar fazer, tranquilo, faz o follow-on. E a gente, não tranquilo não, vai precisar de um follow-on, não vou emprestar dinheiro para CDI mais 2, 3, não lembro mais, mas era assim, não tinha tanto. Pra isso. Aí volta, podia até ser CDI mais 5, nem importa. Para CDI mais X, eu não vou emprestar dinheiro para ela. E aí a gente vetou em comitê. E aí, mas foi assim, 2 meses depois desse comitê, aconteceu. A gente falou, meu Deus, né? Aí, claro que veio uma alegria maior, né? Nossa, eu brinco que às vezes eu tenho calafrios retroativos. Mesmo que a gente não tenha o ativo, eu passo mal. Eu falo, putz, se tivesse, eu sofro, porque e se a gente tivesse o ativo? Esse a gente não tinha. Mas foi isso é processo, né? É você não emprestar baseado em controlador e cumprir o processo. Porque às vezes você tem o processo e não tem a disciplina. Por isso que eu falo que é uma combinação dos dois. Tem que ter a paciência. Tem que ter o processo e tem que saber falar, vamos cumprir o processo? Porque, né, às vezes pode estar muito lindo no papel, nas atas, que você tem processo, tá tudo desenhado, mas tem que cumprir. E a gente não emprestou dinheiro, não só para Americanas, mas isso foi, acho que, o grande... E isso só fortalece, né, a nossa filosofia. Eu acho que o tempo está a nosso favor. Quando você vai ficando mais velho, de mercado, da sua própria indústria, você vai ficando mais confiante, não confiante no sentido snob, porque a gente tem que estar olhando onde a gente está errando, mas no sentido que os processos a gente está no caminho certo. Eu acho que essa é a nossa visão. A gente tenta trazer a humildade que a gente pode errar e melhorar processo. Melhorar processo e o que a gente acerta, que bom, e o que a gente erra, incorpora a melhoria. Acho que essa cabeça de melhorar processo é algo que a gente leva muito forte dentro da Athena. Muito bom, hein? Que aula, hein? Foi muito bom, dona Lídia. Merecido o prêmio, né? Merecido o prêmio, pô. A gente viu porque agora tá no prêmio. Lidinha, deixa pra gente suas redes sociais, as plataformas estão todas, BTG, XP... Ion, Personalité, Daicoval, Orama, todas. Ótimo, colocou lá, consegue aplicar, né? Isso, XP, BTG, isso aí. Isso aí. Deixa aí as redes sociais, como a gente fala com a Athena. Isso aí, Athena Capital, né? Sem H, muito importante. Athena sem H tá aqui. É importante. Nesse momento é bem importante isso. Exatamente. LinkedIn, YouTube, para acessar também nosso Spotify, a gente tem o Athena Talks, a gente procura se comunicar todo mês. Via Athena Talks nas redes sociais. E o meu específico, eu não sou eu não sou tão assídua nas redes sociais, eu tenho, mas eu posto, eu não costumo postar tanto, mas eu sou Li Porchat no Instagram, e LinkedIn, Lígia Porchat, Twitter, Lígia Porchat, mas assim, pra vocês terem uma noção, posto 0 no Twitter. Eu só observo, eu não comento nada, eu gosto só de observar de vez em quando. Temos um amigo comum que faz isso também. Ah, é? O Biel faz isso. É verdade. Só observa. Eu só observo. Então, escreveu, tá lá escrito. Eu prefiro só observar.
Obrigado demais, Lidia. Excelente. Foi excelente programa. Galera, obrigado. Espero que vocês aproveitem esse programa especial para mulheres. E um abraço, até a próxima. Até mais. Tchau.